pandemia do novo coronavírus impulsionou as vendas pela internet. Com o isolamento social e o comércio fechado desde março, os consumidores migraram para as plataformas de compras online. Números da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostram que alguns setores tiveram um aumento de até 100% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Itens de higiene, medicamentos e alimentação têm sido os mais procurados. Sobre esse assunto, eu converso hoje com Raquel Abrantes, coordenadora de mercado do Sebrae e especialista em negócios digitais, com o professor Ivo Brandão, especialista em finanças e investimentos. Recebo também o microempresário Ilzio Paredes, dono de um trailer que vende sanduíches na zona sul do Rio. Obrigada pela presença de todos, bem-vindos ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar falando sobre esse processo de transformação digital, né, que foi acelerado pela pandemia do novo coronavírus. Quem ainda não vendia pela internet precisou se adaptar rapidamente para não quebrar, né? E mesmo assim, uma pesquisa recente da FEComércio mostrou que 75% das empresas ainda não trabalham com comércio online. Raquel, queria que você falasse como trazer essas empresas para essa nova realidade e quais são as maiores dificuldades que você vê em quem está tentando aí entrar por esse caminho. Bom dia a todos que estão presentes aqui na sala conosco. Fernanda, em nome da Alerj. Bom, esse momento é um momento realmente de transição para eles. Muitas vezes eles não sabem qual é o melhor posicionamento, né? Então, uma característica que eles estavam tendo em um ano de se transformar, né, migrar do offline para o online, eles estão tendo que fazer em menos de um mês. Então, isso é um processo muito árduo e difícil, né, nesse momento. Então, eles estão procurando ainda se adaptar, e isso está dando tempo também ao mesmo tempo. Como eles estão em casa, eles estão se capacitando muito, eles estão procurando qual é a melhor alternativa, e isso é o ideal, porque eles agora sim eles estão se dedicando a esse momento de transformação digital para eles, que muitas vezes eles não tiveram esse input, né? Concordo plenamente com a FEComércio, com o IFEC, que muitos ainda têm que fazer esse trabalho, essa transição, mas, por outro lado, eles estão tendo esse momento de planejamento, que é essencial. Então, conhecer melhor seu público-alvo, saber qual é a melhor linha de atuação dentro de uma internet. Eu sempre falo, né, durante as nossas palestras, nossos talks, que é exatamente isso, é conhecer aonde está esse público, aonde que ele vai conseguir colocar o seu produto. Então, essa transformação ela está migrando e verificando quais são os melhores canais para eles se falarem. Então, o Sebrae, inclusive, tem um trabalho muito forte que é focado no pequeno empreendedor, né? Compre do Pequeno, que é uma plataforma que o Sebrae atua, incentivando, inclusive, o comércio local, né? Atuando de forma parceira. Então, muitos estão procurando a parceria, inclusive. Então, isso está sendo muito bom e esse cuidado que eles estão tendo nesse momento inicial. Raquel, você falou do procurar quem é o seu público, o seu consumidor, né? Como fazer isso sem uma pesquisa, né? De uma forma mais orgânica, assim? Então, o seu consumidor, na verdade, é quem está rondando. E a primeira parte que ele pode procurar é exatamente saber assim, que tipo de produto, quando ele faz uma análise, a gente usa muito o famoso empatia, né? Eu preciso conhecer realmente o lado do meu consumidor para oferecer produtos que realmente tenham consistência para esse consumidor. Então, a primeira característica é se colocar no lugar do outro e oferecer um produto que realmente esteja condizente com aquela realidade. E hoje, várias pessoas mudaram o nicho de negócios, né? Eu estou te dizendo assim, pessoas inclusive que tinham carreiras, tipo advogados, que hoje praticamente pararam suas atividades e tiveram que migrar, digamos assim, para um nicho semelhante ao do Ilzio, fazendo hambúrguer, fazendo as carnes de hambúrguer, fazendo pão. Então, assim, eles começaram a criar novos canais, novas ferramentas e se movimentar dentro desse mercado. O mercado não pode parar. Nós vamos daqui por diante, o próprio Ivo vai falar um pouquinho, acredito, adiante, falando desse novo comportamento que a gente está vivendo, né? A nossa nova economia, esse novo momento que a gente está vivendo. E o micro e pequeno empresário, ele tem que se ajustar a essa nova realidade. Então, pode ser um pouco doído, mas principalmente o trabalho hoje do Sebrae é de
de conscientização, de preparação, de dizer para ele, você tem que conhecer o seu lado, aonde você está atuando, para que ofereça realmente um produto específico para aquela característica daquele consumidor. Legal, Raquel. Ivo, o e-commerce ganhou 4 milhões de novos clientes durante a pandemia. É bastante coisa, né? São números também da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A desconfiança em relação às compras na internet, você acha que está diminuindo? E o que fazer para que essas barreiras, para derrubar essas barreiras, né, e trazer cada vez mais gente para esse comércio eletrônico? Oi, Fernando, obrigado pela oportunidade, né? Nós assistimos, sim, uma mudança de hábito de consumo agora nesse momento, diante da pandemia do coronavírus. Existia uma restrição grande de uma parte do público em adquirir produtos online, realizar compras online. Era aquele consumidor que ainda exigia observar o produto, fazer sua escolha com calma, receber o atendimento presencial de um vendedor que pudesse orientá-lo nas características daquele produto, né? Mas, diante, primeiramente, da necessidade, nós assistimos uma demanda reprimida, ou seja, aquele produto precisava ser adquirido, ou adquiria online e vencia essa barreira, ou ia ficar sem aquele produto, né? Então, esse primeiro movimento que aconteceu foi aquele grupo que ainda tinha uma resistência grande de adquirir produtos online e que essa barreira foi, pelo menos momentaneamente, vencida diante da necessidade, né? E nós tivemos também um outro grupo de pessoas que já estavam habituadas a realizar compras online e alguns produtos específicos, essa demanda aumentou bastante. Então, brinquedos, eu vi uma pesquisa, teve um aumento grande do consumo de brinquedos, possivelmente que a criançada está em casa, então eles precisam de um entretenimento para distrair os pais que estão trabalhando em home office, né? Esse é um exemplo de produtos que aumentaram bastante o consumo. E a grande conjectura em termos de negócio é analisar se essa mudança, esse hábito de consumo, ele é realmente estrutural, ou seja, deve permanecer no longo prazo, ou se é uma mudança pontual, digna apenas desse momento da crise do coronavírus. Esse é o grande embate aí de ideias que permeia muitas das discussões que a gente tem atualmente. Ilse, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu negócio. Você abriu faz pouco tempo, né? Foi no segundo semestre do ano passado e já precisou fechar para cumprir as regras de isolamento. Eu queria que você contasse um pouco a sua história. Você também você tem outra profissão, né? Você resolveu investir nisso. No seu novo negócio e como é que você fez essa transição aí para vender pela internet? Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. A nossa história começa no carnaval, né? A gente começou vendendo sanduíche no carnaval de rua do Rio de Janeiro, daí o bloco, né? Sandu Bloco, daí o nome da empresa. E a gente sempre teve essa ligação muito com a rua, né? De contato direto com o consumidor do nosso produto, né? Aquele contato direto mesmo com os nossos clientes. E aí, com o tempo, eu saí do meu trabalho, né? Do meu antigo emprego e decidi investir nesse trailer ali no Largo do Machado. Em setembro, e logo agora já acabou. No início, a gente já tentou fazer uma frente de venda através do iFood, mas isso não deu muito certo, a gente não investia muito nisso, justamente porque a gente tinha essa ênfase no contato direto com o consumidor, a gente não dava muita ênfase para venda online, né? E com a pandemia a gente se viu tendo que realmente dar atenção para isso, porque era a única maneira que conseguiria de continuar vendendo. E a gente buscou alternativas de entender como que isso funcionava melhor, porque a gente não dava muito foco para isso, então a gente não tinha um conhecimento. E a gente começou a buscar maneiras e alternativas para entender melhor esse nicho, né? E é o que a gente vem fazendo, a gente vem se atualizando, buscando conhecimento
de divulgações, entender que agora o nosso foco de divulgação não está mais na rua, né? A gente não está mais na rua, em eventos e coisa para poder divulgar. Então, o nosso foco de divulgação agora é todo online, né? A gente precisa estar realmente ativo nas redes sociais, porque a gente entendeu, a gente aprendeu que quem compra online é quem está online, né? A nossa forma de divulgar é essa, né? Quem vê a gente é quem está ali passeando pelo Instagram e essas coisas, que pensa, opa, esse sanduíche deve ser gostoso, eu vou lá no iFood comprar. Então é isso que a gente está aprendendo, é uma nova frente realmente de venda, né? Quando isso tudo passar, realmente a gente vai voltar com o trailer, porque a gente gosta de estar na rua, a nossa essência é essa, mas com certeza a atenção nessa frente nova que a gente vem aprendendo vai continuar. Ilse, o Sebrae chegou a te ajudar nesse sentido? Você assistiu uma palestra? Como é que foi? Sim, a gente assistiu palestra justamente falando sobre isso, né? Sobre a forma como se mostrar visível nas redes sociais e realmente divulgar essa plataforma, usar essa plataforma como fonte de divulgação para o produto, que hoje em dia, principalmente, os tempos novos já dizem isso, né? Mas a pandemia parece que veio para firmar de vez isso daí, né? Que tem que se digitalizar. Para dar uma acelerada no processo, né? Raquel e Ivo, os pequenos negócios foram os mais afetados nesse período de pandemia? Bom, posso ser o primeiro, né, Ivo? Eu acho que qualquer tipo de negócio foi afetado, qualquer um. Visto aqui o Wilson, que tinha acabado de iniciar uma oportunidade de negócio, e ele teve à frente uma avalanche, digamos assim. Então, qualquer tipo de negócio foi afetado. Obviamente que aquele que tinha um capital que ainda estava para ser investido, ele conseguiu segurar um pouco e conseguir não investir, não ir adiante contratando novas frentes de trabalho, etc., segura para honrar suas dívidas, honrar esse momento. Eu só queria completar um momento que o Ivo falou, desses novos e-consumidores, né? A gente está com uma característica muito legal da terceira idade, né? Como a gente chama, né? A melhor idade, os platinados, eles agora estão muito fortes na internet também. Então, isso deu um input dentro do sistema de e-commerce de uma forma geral. Ivo, além dos brinquedos, equipamentos de fitness, né, fez com que a pessoa também mantesse uma vida saudável. Então, assim, trabalhar a cabeça, trabalhar esse espírito, isso também agregou muito dentro do e-commerce, porque eles começaram a ver frentes diferentes de trabalho. Então, assim, os micro e pequenos empresários foram atingidos e eles estão se remodelando. A gente não pode parar, né? Então, eles estão tentando melhorar a cada dia, mas eles foram muito atingidos, sim, muito mesmo. Ivo, os chamados marketplaces, né, que são aquelas plataformas grandes onde os pequenos podem anunciar, eles podem ser uma saída aí para o pequeno empreendedor, o que está chegando no ambiente virtual, da venda virtual? O que você acha sobre essa opção dos marketplaces, né? Que são aquelas lojas grandes, por exemplo, americanas.com, que você é um pequeno anunciante, você vende ali dentro, né? Você acha que isso é uma saída? Dependendo do modelo de negócio, pode ajudar sim. O que nós observamos, obviamente, a crise não escolhe tamanho, nem o pequeno empresário ou o grande empresário, mas o posicionamento das grandes empresas é diferente. Ou seja, o caixa que ela tem, as linhas de crédito de acesso especiais que elas possuem. Então, nesse momento de grande turbulência, realmente se mostram mais resistentes a esse momento desfavorável economicamente. Até para inserir aqui alguns dados, tem uma pesquisa de um banco americano, as pequenas empresas americanas têm em torno de 30 dias de caixa, tá, para sobreviver sem qualquer faturamento. Nossas empresas, teve uma pesquisa feita no estado de São Paulo, são algo próximo a 12 ou 14 dias. Ou seja, é um prazo muito enxutinho, muito pequeno para resistir a empresa sem qualquer faturamento, né? E outra informação importante que a Raquel destacou
é a capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação precisou ser célere ou rapidíssima, né, diante desse momento. Então, as pessoas não tiveram um período de adaptação para sair do negócio offline, para ter parte do negócio online, elas precisaram se readaptar de uma forma realmente muito acelerada diante do problema. E o marketplace tem uma diferenciação. O que acontece? Eu acho que os pequenos varejistas que tinham suas lojas físicas foram muito afetados, né? Porque eles competem agora com as grandes empresas de e-commerce, eles não têm a vantagem competitiva do atendimento personalizado da loja física. Custear um marketplace próprio pode ser bastante caro. Em termos de competitividade de preço é muito diferente, porque os grandes marketplaces têm galpões de logística, de uma estrutura própria, então o preço deles é mais competitivo. Mas esses canais como o Mercado Livre, que você pode construir dentro do grande espaço do marketplace, o seu espaço de marketplace, e usar a plataforma, pode ser sim uma solução para diversificar o modelo de vendas, o canal de distribuição de venda desses pequenos empresários. Ilzio, você queria falar um pouco agora sobre linhas de crédito, empréstimos, né, tudo isso. Ilzio chegou a precisar recorrer a um empréstimo, a uma linha de crédito, alguma coisa assim? Ou pensou nisso para viabilizar o seu negócio? Não. No início de tudo, a gente não precisou disso, porque eu saí do meu trabalho. Eu fiz um acordo no meu antigo trabalho, e aí eu usei esse recurso para poder dar início a essa empresa. E a gente veio começando bem de baixo mesmo, né? Eu comprei um trailer, e aos poucos a gente foi comprando os equipamentos, e assim, está pagando equipamento até hoje, né? Assim, com cartão de crédito mesmo, né? Então, a gente não precisou entrar nenhuma linha de crédito ainda, né? A gente tem plano para, assim, estava com alguns planos, né? Assim, os planos ainda existem, mas agora vão ter que ser um pouco adiados por causa dessa situação toda que a gente está vivendo, de continuar, né? De expandir, enfim. E aí sim a gente entraria numa linha de crédito para uma possível loja, alguma coisa assim. Mas agora isso vai ficar parado por um tempo. Raquel, essa questão das linhas de crédito, elas funcionam para os pequenos negócios, né? Essas propostas do governo, né, de auxílio às empresas, isso está chegando nos menores ou você acha que não? Sim, eles estão chegando e, inclusive, o Sebrae tem um trabalho, né, junto com a área de capitalização, exatamente para conscientizar esse empresário ao uso dessas ferramentas de crédito. Só que, assim, eles precisam realmente mostrar um planejamento, eles precisam mostrar toda uma atividade que realmente garanta, né, o pagamento futuro. Então, às vezes, o empresário ele não está preparado para isso, e isso dificulta um pouco quanto a essas linhas. Sempre vai existir, isso deixou bem claro, eles precisam ter toda uma parte que eles tenham essa conscientização do uso da ferramenta de crédito. Então, é um trabalho um pouco árduo e se torna um pouco difícil para o pequeno empresário também, uma vez que ele não tem as contas, muitas vezes, assim, tão ajustadas, né? Como o próprio Ivo falou. Então, é necessário a gente ter esse trabalho também de conscientização dos empresários quanto à linha de crédito. E você queria falar alguma coisa sobre esse assunto? Como é que esses programas de crédito aí do governo estão chegando aos empresários, estão ajudando ou está sendo difícil? Bom, o que eu tenho acompanhado em relação a alguns depoimentos, óbvio que a opinião da Raquel é bastante mais qualificada que a minha, é que as instituições financeiras, que para chegar ao crédito lá na ponta, existem diversas restrições. Ou seja, de um lado, os bancos estão com medo de emprestar, as exigências são muitas, que muitas vezes os pequenos empresários, os pequenos negócios não conseguem atender, que são condições de solvência, um plano de negócio estruturado, ou um planejamento estratégico estruturado, e não atendendo essas condições, acaba que esse crédito não chega lá na ponta, lá no final, para esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor. Você quer completar, Raquel? Não, foi perfeita a colocação dele, né? As exigências bancárias são muito grandes.
Então, o máximo que a gente consegue fazer é exatamente esse caminho de conscientização, de preparação dessas empresas na obtenção desse crédito. Foi bem colocado. Sim. Acho que uma outra dificuldade também que as empresas enfrentam é que o comércio online ele depende de um bom serviço de entrega, né? Uma questão logística. Com o aumento nas vendas na internet, eu tenho visto muitas reclamações em relação aos serviços de entrega, aos correios, atraso, demora nas entregas, né? Até porque a empresa também, os correios, pelo menos pelo que eu me informei, também está trabalhando com uma redução no número de servidores. Daqui para frente, vai ser preciso investir mais em logística? Como é que é essa questão da entrega do produto? Bom, a logística sempre foi um grande gargalo no Brasil, sempre, não é de agora, não. Isso já vem muitos anos depois sendo detectados e a gente tem uma falha tanto na malha de entrega, de uma forma geral, quanto as próprias empresas de logística. Então, hoje, as próprias empresas elas já estão começando a se preparar e criando ferramentas também diferenciadas para que esse produto chegue até o seu cliente. Uma das coisas que a gente sempre tem que se preocupar, inclusive na hora de montar a sua loja virtual ou esteja vendendo dentro de uma rede social, é exatamente esse processo de entrega, porque o cliente fica frustrado. E eu sempre falo, você está um clique de distância do seu cliente, tanto para o bem quanto para o mal. Ele até fala muito bem da sua empresa, etc. e tal, mas se você não fizer a coisa correta do início ao fim, ele, por uma falha, às vezes, na demora dessa entrega, ele te sinaliza como um mau entregador, né? Como uma empresa que não é legal. Então, esse cuidado é muito grande. E hoje as pessoas, assim, por isso que é até um incentivo para você estar muito próximos dos seus próprios clientes, dos seus fornecedores. Você falar, compra do pequeno, fique próximo, porque é mais fácil essa entrega. Porque o próprio empresário pode entregar, ou ele contratar um serviço de delivery, seja de motoboy, de uma forma geral, porque o motoboy, às vezes, o delivery, as pessoas só pensam que é comida, e não é. O delivery, ele é tudo. Então, assim, às vezes não vale nem a pena contratar um Correios, né? Porque, como você falou, já está um processo até saturado devido ao número de pessoas que foi reduzido. Então, assim, às vezes vale mais a pena você contratar um serviço de delivery desses que a gente já conhece, que estão na praça, e entregar em um dia ou no mesmo dia, e fazer um monitoramento via aplicativos. Então, assim, tem N formas do produto chegar até o cliente. E deixar bem claro, por exemplo, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, tenho que mandar meu produto para São Paulo ou para Belém do Pará, que é lá em cima, deixar bem claro o prazo que isso vai levar. Dar uma margem nesse prazo, porque exatamente o produto final frustra o cliente se demorar a chegar. E aí não compensa. Mas a questão de logística, ela já é um gargalo há muitos anos, que vem ao longo do tempo sendo sanada. E por conta da pandemia, melhorou, por incrível que pareça, melhorou muito. Porque fica transparente, né, o empresário colocando lá o tempo que vai entregar o produto, fica a transparência, e dizendo exatamente o tempo que a pessoa consegue monitorar essa entrega. Eu queria ouvir um pouco o Ilzio também sobre isso, essa questão de entrega, como é que você está resolvendo isso? Tem muito problema? Está levando de boa? Como é que está essa questão? Isso daí que a Raquel estava falando é realmente uma pedra no sapato. Como a gente não tinha o foco na venda de delivery, né? A gente não tinha entregador próprio, nunca teve. Então, com a pandemia, né, a gente começou a focar nisso e realmente não tem como investir agora na contratação de um motoboy, alguém para levar para a gente. Então, a gente usa toda a plataforma de entrega do iFood hoje. Então, assim, a gente não tem nenhuma responsabilidade com o entregador e isso, assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, é bom, porque a gente acaba não tendo a responsabilidade financeira, o que a gente realmente não teria condição agora, mas por outro lado é ruim, porque a gente também perde a responsabilidade sobre o controle da entrega, né? Posso citar um caso que ocorreu com a gente, isso que a Raquel falou como exemplo.
o entregador não entregou um item do pedido, né? O cliente pediu um sanduíche, uma bebida, e o entregador não entregou a bebida. Realmente pode acontecer às vezes de errar e não entregar a bebida, mas a gente entregou, eu lembro tudo assim, tudo mais. Eu acho que ele esqueceu, provavelmente, e aí a gente tomou uma avaliação ruim lá no iFood, o que prejudica a gente, né? A gente teve que abrir um chamado, uma reclamação, mas eu acho que por conta da pandemia o atendimento está reduzido, enfim, ficou para lá, né? Deixou para lá. E isso é uma coisa que a gente deve repensar quando voltar ao normal, né? E a gente voltar a se reestruturar em ter um entregador próprio realmente é um ponto a mais, assim, porque a gente consegue ter um acesso direto ao controle e tudo mais, assim. E se faltar, já vai e leva de novo. Eu não tive como reaver isso para o cliente, né? Porque eu não tenho contato com ele assim direto. Isso foi um problema. Entendi. É muito bom essa experiência aqui que você está compartilhando com a gente, né, para saber como é que essas coisas estão acontecendo. Ivo, eu queria, para a gente começar a encerrar aqui o nosso papo, eu sei que não dá para a gente fazer exercício de futurologia, né? Mas eu queria que a gente tentasse um pouquinho. Você acredita que algumas dessas mudanças vão permanecer? O que a gente pode esperar daqui para frente, né? O home office pode virar uma realidade? Como é que isso impacta nos negócios e nas finanças, né? Das empresas, de repente, vão começar a procurar espaços menores, porque muitas pessoas podem trabalhar de casa. O que você pode aí projetar para o futuro? Bom, pergunta extremamente pertinente. Acho que é das grandes modas, vamos dizer assim, os grandes temas do momento para se discutir em relação a negócios. Tá? Eu costumo afirmar que muitas vezes o que a gente identifica como uma tendência estrutural não se concretiza. Ou seja, se tornou óbvio, todo mundo entendeu que aquela mudança vai ser efetivada, talvez não aconteça com aquela amplitude toda, com aquela força toda. Mas sim, nós observamos que várias empresas adotaram home office, muitos funcionários indicaram um ganho de produtividade enorme. Então, a gente pode ter mudanças, sim. A gente costuma falar estrutural, quer dizer a longo prazo, né? Que não seja a curto prazo. Em relação à atuação de pessoas nas empresas, a adoção de home office por um período, ou seja, de 5 dias na semana, as empresas adotarem 2 dias na semana, o ganho de produtividade, pelos depoimentos, me parece que foi grande, você economiza aquele tempo todo de locomoção, as viagens de negócio podem sim diminuir, as reuniões presenciais de negócio ainda são válidas ou funcionam como um respaldo de atenção, né? Então, aquele cliente importante, você vai lá presencialmente para atendê-lo, para fazer reunião. Isso está caindo um pouco, porque você faz a reunião através da nossa ferramenta que a gente está usando aqui, o Zoom, ou online. Você tem também um ganho de produtividade, você consegue fazer mais reuniões, eliminando a locomoção. Então, a gente pode assistir menos viagens de negócio e, salvo engano, aqui no Brasil, das passagens aéreas, 70% são viagens de negócio, né, diferente dos Estados Unidos, que o maior número é de turismo. Então, a gente pode ter sim uma mudança significativa nesse sentido. Então, a adoção de home office, menos viagens de negócio, menos encontros ou reuniões presenciais, tudo isso eu tenho certeza que não só vem acontecendo, como no curto prazo o aumento do uso dessas ferramentas, desses instrumentos, vai aumentar demais. Agora, vamos ver se depois de passada a pandemia, a gente tendo uma vacina e tudo mais, se realmente esse movimento, essa mudança vai ser estrutural, vai permanecer na nossa vida, ou ela não vai ser tão significativa? Essa é a pergunta de $1 milhão aí. Raquel, você quer falar um pouquinho sobre isso também? Eu concordo plenamente com o Ivo, isso aí é a nossa frente, a nossa realidade. Uma coisa que eu sempre também caracterizo, né, durante o período que eu estou falando, ministrando algum tipo de palestra, é exatamente lembrar que o brasileiro gosta do toque, né? A gente precisa estar o acolhimento, a gente precisa do abraço, a gente precisa do aperto de mão nas negociações. Então, eu também concordo com o Ivo, eu acho que isso não vai acontecer
com tamanha frequência, mas que ainda vão existir. E as empresas hoje elas já estão pensando nesse mundo híbrido, né? Tanto em casa quanto no trabalho. De repente fazendo plantões, marcar as reuniões todas num dia quando a reunião realmente precisar ser presencial. Então, assim, a gente vai otimizar o nosso tempo, usando a máquina como a internet, como a nossa ferramenta de trabalho, e estando sempre à frente. Então, esse é um novo mundo que a gente está vivendo e que eu acho que é extremamente produtivo. Né? O empresário hoje, eu falei logo no início, hoje ele está se preparando muito mais por ele estar em casa. Ele está se preparando muito mais, tomando conhecimento, analisando o mercado, né? Porque o principal, o microempreendedor, principalmente, ele tem muito esse ímpeto, né? Eu vou montar um negócio e atropela muitas vezes algumas etapas. E nesse momento ele está começando a pensar um pouco mais sobre cada etapa de planejamento, de construção do seu próprio negócio. Isso é fundamental. E a internet, por ela ser uma coisa muito mais rápida, eles conseguem trazer mais informações num curto espaço de tempo. Bacana. Então, para a gente finalizar, eu queria ouvir o Ilzio. Ilzio, voltando à vida normal, né, agora com a reabertura dos negócios e tal, vocês provavelmente vão voltar a atender os clientes no trailer, com todo o cuidado, com toda a higiene, né? E o que você está planejando daqui para frente? Assim, o que pode mudar daqui para frente? O que você está pensando para o futuro? Você já até falou um pouquinho, né, que você vai dar atenção para os pedidos da internet. Sim, com certeza. A gente vai voltar para a rua porque a gente tem essa essência de rua, né? Essência de bloco e tudo, a gente gosta disso, né? Os nossos clientes estão ali na rua, mas com certeza o foco na venda de delivery, né, e-commerce vai continuar, porque como a Raquel falou, né, assim, a nova possibilidade de negócio, né, o novo mundo de negócios, de venda, hoje já está bem claro para a gente, assim, né? Eu não acho que isso vai cair, principalmente com relação à comida, né? Porque isso já tinha uma história de delivery, comida não é de agora, mas com certeza a pandemia fez com que isso se fortalecesse ainda mais, né? E a pandemia mostrou para a gente o quanto que a gente precisava realmente estar focado nisso, né? Então a gente vai continuar buscando ajuda, continuar aprendendo, né? Continuar buscando as maneiras de realmente estar dentro desse negócio e continuar nessa linha de venda também, né? A gente vai voltar para a rua, mas a lojinha online vai continuar também, firme e forte. Bacana, Ilza. Sucesso para você com o seu negócio. Muito obrigada, Ivo e Raquel, pelas informações preciosas aí para o nosso programa. E obrigada também a você que nos acompanhou. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.